Bom dia, gente. Vamos lá. Caderno 4, aula 8, última aula dessa frente D, página 10, geometria de posição. Hoje é mais blá blá blá, não é tanta teoria nem cálculo. É uma aula assim que aparece para você visualizar a interpretação. Entender que se eu falo que numa reta tem infinitos pontos, se tem infinitos tem um, tem dois, tem três. É diferente de eu falar, tem apenas um ponto, uma reta. Não, isso é falso. Agora ter um, tem dois, tem três, tem quantos você quiser. Se tem infinitos, tem. Então você tem que ficar bem atento aí às afirmações quando é apenas um ou um ponto é diferente. Apenas um é um só. Um ponto, se tiver mais, tem um. Então, gente, geometria de posição. Tudo começa na nossa geometria com conceitos primitivos, conceitos que são aceitos sem definição. Não se define, se tem ideia do que é. Começa lá pelo mais simples, um ponto. Aí você fala, o ponto é uma bolinha, ponto não tem forma. Ponto é pequeno, ponto não tem tamanho. O planeta Terra pode ser um ponto em relação ao universo. Você está achando aí planetas aí na galáxia e de repente a visão é de um ponto mesmo no telescópio. Ponto, não tem massa, não tem tamanho, não tem dimensão, simplesmente demarca um local na geometria. Reta também não se define. Detalhe, reta é infinita para cá e infinita para lá. É muito conveniente a gente ficar falando, isso daqui é uma reta, mas isso daqui é um segmento de reta, não tem nada a ver. É que a gente tem que sempre apoiar uma visão finita. E reta é infinita, tanto para um lado quanto para o outro. Uma reta tem infinitos pontos, fora da reta também tem infinitos pontos. Plano, também nada mais justo de ser infinito. Aqui você desenha retas, desenha as nossas figuras planas. E aí, nomenclaturas, né? Para ponto a gente dá a letra maiúscula. Para reta, letras minúsculas. Para plano, letras gregas, plano alfa, plano beta, plano pi. Tá aí, os três conceitos primitivos que entram agora na nossa geometria. E tudo isso vai estar agora, e aí sim, entender, no espaço. Saímos do plano, não estamos mais só estudando um plano, tem espaço. Se tem espaço, tem uma reta que pode perfurar aqui, uma reta que pode vir inclinando aqui, certo? Um plano que pode cortar aqui, e aí vai. Palavra semi metade. Semi-reta, metade de uma reta, vai ter uma origem, porém não tem fim. Aqui é uma maneira mais simples de provar que metade do infinito continua infinito. Isso daqui continua sendo infinito. E uma reta seria aqui para o lado de cá também. Então metade do infinito é infinito. Semiplano. Metade de um plano você corta por uma reta e forma o semiplano alfa, semiplano beta, dois semiplanos. Semi-espaço, e aí entra, por um plano, você divide o espaço, parte de cima e parte de baixo, se eu traçar um plano aqui, semi-espaço. Postulados. Postulados são afirmações, ou axiomas, são proposições, afirmações, que a gente admite sem demonstração. João Lucas. Postulados mais simples, de existência. Se você procurar, tem um monte. O que significa? Existe numa reta infinitos pontos. Existência. Infinitos pontos. Mas existe fora da reta também infinitos pontos. Infinitos não são todos, são
infinitos valores, infinitos pontos aqui no caso, mas não é porque tem infinitos que todos os pontos pertencem à reta. Existem pontos, infinitos pontos na reta, existem infinitos pontos fora da reta, sem julgar que também existe aqui o espaço. Não é só o plano, a gente desenha porque a gente está escrevendo no plano. Plano, existe num plano infinitos pontos, e fora do plano também infinitos pontos. São afirmações que a gente diz, que a gente não demonstra, a gente simplesmente faz entender. É possível pôr infinitos pontos aqui? Sim. É possível pôr infinitos pontos fora daqui? Também sim. Por um ponto, existem infinitas retas que passam por ele. Um ponto, gente, são infinitas retas. E detalhe aqui que a gente chama a tua atenção, começar a abrir o olho. É lógico que quando você abre a apostila, você tem esse desenho, você pensa, é um asterisco. Eu já julgo, é um ouriço. Tem o espaço, que você deve considerar. Infinitos pontos. Um ponto. Existem infinitas retas que passam por ele, postulados de existência. Só que aí vem os postulados de determinação. Esses são os mais importantes. Aquilo que você escuta desde criança e a partir de agora tem que ficar bem claro. Faltou uma palavra, significa que a afirmação está falsa. Dois pontos distintos determinam uma reta. Gente, o ato de determinação, essa palavra determinam, é determinar uma só, uma única. Para você determinar uma reta, eu preciso de dois pontos distintos. Dois pontos não bastam. Por quê? Eu posso ter pontos coincidentes. A coincidindo com B, você não determina uma reta. Por esses dois pontos passam infinitas retas. Não há determinação aqui. Por isso, distintos. Se não tiver essa palavra, a afirmação está falsa. Dois pontos distintos determinam uma reta. Aí, reta que passa por A e B. Deu dois pontos, determina uma reta. Inclusive a forma assim, vamos dizer, mais simples de você visualizar o formato de uma reta, né? Só você pegar um barbante e esticar por dois pontos. Isso é uma reta. Só que isso é uma visão infantil. Porque a reta é infinita, não teria como eu esticar um barbante. Um barbante infinito não teria como eu esticar. Mas dois pontos distintos determinam uma reta. Um ponto só, não. E três, podem determinar, desde que o terceiro esteja no mesmo alinhamento desses dois, pode não determinar. E aí é a formação de triângulo. Dois pontos. Só que ninguém afirma que a reta só tem dois pontos. Tem infinitos. Três pontos não colineares. O que significa isso? Colinear, coincidência na linha. Não coincidente na linha, não colineares, determinam um plano. Ou poderíamos trocar, né? Não colineares, três pontos, distintos e não alinhados. Só que eu teria que falar distintos e não alinhados. Por quê? Simplesmente a visão que você tem que ter é a seguinte. Se você tem pontos alinhados, na realidade você tem uma reta. Se você tem uma reta, quantos planos ela vai determinar? Infinitos. Pensa em uma porta giratória. Existe sempre uma reta aqui. Se três pontos estão alinhados, simplesmente tem movimento, e aí cada ângulo que eu mudar aqui é um plano diferente. Aí. E três pontos distintos e não alinhados ou não colineares determinam um plano. Precisa de três. Tanto é que quando a gente compra aí, né,
algo para segurar a câmera, isso, aquilo, a gente compra um tripé. Porque com certeza um tripé com os 3 pés no chão não vai balançar nunca. Já se fosse uma cadeira aí com 4 pés, quantas vezes você já não viu aí mesa ou cadeira com 4 pés balançar? Se você não quer deixar balançar mais, encher o saco que está te enchendo, te irritando, você calça um dos pés. Ninguém pensa em calçar os 4. Você simplesmente força, 3 pontos determinam um plano e faz o 4º ponto chegar no plano. Porque o 4º pode estar fora como pode estar no plano. Se está no plano, a cadeira não balança. E às vezes você pensa que o erro está na cadeira, erro teu. Né? Às vezes pode até ser. Mas a grande maioria das vezes, quando você compra uma cadeira nova e ela balança, o erro não está na cadeira, está no chão. Aí você pode chamar o pedreiro para consertar, se você se irritar muito e não quiser pôr um calço. Quebra tudo e faz de novo. O chão pode estar irregular. Um tripé, mesmo o chão irregular, ele não balança. Você consegue fixar de tal forma que determina o plano que tiver. Já 4, 5, 6 pés, eu preciso ter um plano perfeito e um móvel perfeito. Posições de 2 retas. Agora começa. 2 retas. Uma, você estudou. 2. Como pode estar 2 retas? Primeiro, de 2 maneiras. Elas serem coplanares. Estarem no mesmo plano. E aí entra. O que são retas coplanares? Que tipo de reta você tem? Coplanares, retas concorrentes, retas que possuem um único ponto em comum. Um único. Importante essa palavra. Ter um é muito genérico. Quem tem todos tem um. Ter um único. Retas que cruzam e têm um único ponto em comum. Aqui. Dá um X aí. Retas concorrentes. RS. Um único ponto de intersecção. Ponto P. Se não são concorrentes e são coplanares, elas podem ser paralelas coincidentes. Você desenha uma só, mas são 2. Veja bem, retas coincidentes têm todos os pontos em comum infinitos. Quem tem todos tem um. Agora, ter um único, não. Aqui tem vários. E paralelas distintas. Retas que não possuem ponto em comum e estão no mesmo plano. Gente, agora começa, ó. Aquelas coisas infantis que você guarda é difícil tirar. Vocês falam, o que são retas paralelas? Retas que não se cruzam. Mentira. Essas são paralelas. E se coincidem. Ou então aquela outra mentira. Retas paralelas são retas que não têm ponto em comum. Não tem ponto em comum, você vai ver o caso agora. Retas reversas. Essa reta aqui, ó, pensa na tua sala. Uma reta que passa aqui no teto e uma reta que passa aqui no chão. Essa reta não cruza com essa e não tem ponto em comum. E não são paralelas. Seria outro tipo, retas coplanares. São retas que estão no único plano. Retas reversas. São retas que estão em planos diferentes, mas também não têm ponto em comum. Nunca vão se cruzar. Qual o correto? Retas paralelas são retas que têm sempre a mesma distância. Em qualquer lugar que eu pense em medir, a distância aqui é a mesma aqui, a mesma aqui, a mesma aqui. A distância aqui em qualquer ponto é sempre 0. Portanto, paralelas são retas que mantêm sempre a mesma distância. Não são aquelas que nunca se cruzam e não são aquelas que não têm ponto em comum. Não ter ponto em comum
paralelas distintas e reversas. Ter um único ponto em comum, concorrentes. Ter todos os pontos em comum, paralelas coincidentes. Aí, ó. Agora, dentre as concorrentes, tem um caso muito particular. São concorrentes, porém são ditas perpendiculares. Gente, no nosso mundo geométrico, a grande maioria das coisas, quando você vê em cruzamento, em formação, sempre você pensa aqui em duas retas, um ângulo de 90. Isso não é obrigação. Só que por você ver isso nitidamente em muitas coisas, certo? Simplesmente pense uma construção. Se a construção está assim, você fala, tá legal. Se você vê uma construção e você vê uma coisa assim, uma parede assim, você fala, nossa, o cara fez torto. De repente o cara queria fazer assim, né? Mas o normal, tanto é que na física chama reta normal, são retas perpendiculares, são concorrentes, têm um único ponto em comum. Porém, além disso, formam um ângulo de 90 graus. Concorrentes perpendiculares. Encontra em paralelepípedos, cubos. Agora, uma diferença na geometria espacial. Quando eu falo ortogonal, ortogonal significa ter o ângulo de 90, porém são reversas. Seria o caso aqui dessa reta azul e dessa reta na frente aqui, vermelha. São reversas e ortogonais. Ortogonal não tem ponto em comum e o ângulo é 90 graus. Perpendicular tem que ser concorrente, um único ponto em comum e formar ângulo de 90. Que no caso, R e S são perpendiculares. R está aqui, S está aqui. Se encontram e formam um ângulo de 90. Já ST, S está na frente, T está no fundo. Formam um ângulo de 90, mas não tem ponto em comum. São ortogonais. Determinação de planos. A gente já falou inicialmente que para determinar um plano precisa de 3 pontos distintos e que não estejam alinhados, 3 pontos não colineares. Só que é outra maneira de determinar plano também, mas tudo gera em cima desses 3 pontos. 3 pontos não colineares, uma reta e um ponto fora dela. Importante esse termo, fora dela. Porque uma reta e um ponto, eu poderia imaginar a reta e o ponto nela. Aí não determina um plano, e sim infinitos. Porta giratória. Uma reta e um ponto fora dela. Como eu disse, sempre acarreta em visualizar 3 pontos distintos e não alinhados. 2 pontos na reta. Não tem como não estar alinhado 2. 2 pontos sempre determinam uma reta. E um terceiro ponto fora da reta. 3 pontos distintos e não alinhados. 2 retas concorrentes. 2 retas concorrentes sempre vai determinar um plano. Queira você ou não. Coloque elas na posição que você quiser. Tem um plano aqui que passa. Tem um plano aqui que passa. Por quê? Sempre você tem um ponto comum das 2 retas, um ponto de uma delas, um ponto da outra. Caracteriza os 3 pontos distintos e não alinhados. Ou 2 retas paralelas distintas. Coincidente não vale porque é uma reta só. 2 retas paralelas também determinam um plano. Você pega 2 pontos de uma e um ponto da outra. Pode ser coincidente, como eu já disse, insisto. Tá aí, determinação de planos. Posições de reta e plano. A reta pode estar contida no plano. É o mais comum quando a gente estuda só a geometria plana. Você tem um único plano, você desenha no plano. A reta está no plano. Demarca 2 pontos, pega a régua e traça. Está aí.
A reta pode ser concorrente ou chamada de secante ao plano. Agora, no espaço, uma reta pode vir e furar esse plano. Detalhe, a reta fura e continua. Tem um único ponto em comum com o plano. Agora, aqui, para você falar que a reta está contida, eu preciso de 2 pontos da reta no plano. Aqui eu vou ter um único ponto da reta no plano em comum. E última posição cabível para uma reta e um plano, a reta ser paralela ao plano. Nenhum ponto da reta pertence ao plano. Está aqui, surgindo espaço aqui, secante e paralelo. Um único ponto, nenhum ponto, basta que tenha 2 da reta no plano, a reta está contida. Posição de 2 planos. Planos podem ser secantes, um cortando o outro, vai ter uma reta em comum. Plano sempre visão infinita, não pensa que é só esse retângulo, esse paralelogramo. E tem uma reta em comum. Tem infinitos pontos em comum quando 2 planos são secantes ou também chamados de concorrentes. Paralelos distintos. Teto e chão. Aqui seria a parede onde está a luz e o chão. Secante. Aqui teto e chão. Teto e chão. Planos paralelos. Ou coincidentes. Última opção, ter um plano só. A lousa e a parede onde ela está é um plano só. E de repente na história eu falo que tem plano alfa, plano beta, mas eles coincidem. Todos os pontos em comum. Nenhum ponto, todos os pontos, uma reta em comum. E perpendicularidade. Gente, R perpendicular a alfa, R é perpendicular a todas as retas do plano que passam por P. Então, ó, veja bem, uma reta é perpendicular ao plano, forma ângulo de 90 graus com o plano. Ela é perpendicular a infinitas retas do plano, porque se eu tenho um ponto, passo infinitas retas aqui. Só que também ela vai ser ortogonal, que seria a reversa, a muitas outras, que não passam pelo ponto P. Se passar pelo mesmo ponto P, com toda certeza é perpendicular a R. Mas vai ser ortogonal a várias outras, que não passam por P. E se alfa é perpendicular a beta, se somente um deles contém uma reta perpendicular ao outro. Então, se eu tenho um plano alfa aqui perpendicular a outro, seria a parede aqui e o chão. São 2 planos perpendiculares. Eu posso dizer um deles contém uma reta perpendicular ao outro. Sim, tem uma reta, tem 2 se quiser, tem 3. Qualquer reta que eu traçar aqui na minha lousa, dessa maneira, vai formar ângulo reto com o chão. Projeção ortogonal. Brincadeira de sombra. Quando a gente fala isso, o Enem às vezes cobra isso de vocês, né? O ponto está aqui, qual a projeção ortogonal. Então aí, ó, tem uma reta. Qual que seria a projeção ortogonal de uma reta? Uma outra reta. Que cada ponto aqui vai ter a sua projeção. Aí você fala, ah, cortou, vou ter uma semi-reta. Não, ela continua para cá e vai projetar para cima. A projeção ortogonal, que seria a sombra que uma reta faz num plano, nessas circunstâncias é uma reta. Se tivesse a reta aqui, a projeção seria uma outra reta, paralela a ela. Se minha reta tivesse aqui, agora cuidado, a sombra nunca é igual ao original, nem sempre.
Se minha reta tivesse perpendicular ao plano, a projeção seria um único ponto. Seria aí o sol do meio-dia. Quando baixa, parece que você está sem sombra. A sombra vai ser um ponto no chão. Isso quando está vertical, perpendicular. Qualquer outra posição, o desenho vai ser de uma reta. Tanto é que quando é vertical, a projeção dessa reta no plano é um único ponto. Projeção de uma figura pode ser a mesma figura se os planos são paralelos. Porém, é só você começar a imaginar um pouco mais, né? Quando a gente diz isso, você tem aqui um retângulo. Se eu fizer a projeção desse retângulo no chão, vai dar um retângulo idêntico a esse que está na minha mão. Porém, se eu for inclinando o retângulo, o que vai acontecendo? A minha sombra vai diminuindo lá. Chega a um ponto que se eu deixar esse retângulo nessa posição no chão, o que vai estar simplesmente demarcando no chão é um segmento de reta, com início aqui e início aqui. Que no caso, se estivesse nessa posição, seria aí o comprimento desse livro. Se eu começar a inverter, continua sendo um segmento de reta, só que passa a ser às vezes diagonais aqui desse retângulo que você está vendo. Seria justamente a visão que você tem, né? Visão frontal, está aqui. Visão de baixo, está aqui, é um segmento de reta. Se começar a inclinar, parece que aumenta, até ficar idêntico. A visão nunca vai ser maior. Sempre igual, ou vai diminuindo, até chegar a um segmento de reta. Projeção ortogonal. E agora sim, gente, teoria é essa dessa aula. Mais estudo, pode ler lá a apostila, tem mais axiomas, tem mais postulados. E os exercícios que você tem nessa aula são exercícios simples, como eu disse, não tem cálculo. Tem sim o que? Interpretação. Não aumentar nada do que a gente fala para vocês. Nem concluir erradamente. Tem que pensar que agora você está no espaço, não está no plano. Gente, exercícios de pôr verdadeiro ou falso, ver a afirmação se está verdadeira ou falsa, analisar a frase, pelo que a gente ficou falando. Se R é uma reta, é paralela ao plano π. O que você pode dizer então, afirmar então? R é paralela a qualquer reta de π? Verdadeiro ou falso? Vai, responde aí. Aí, gente. Falso, Chiquinho. Falso por quê? Porque pode ter uma reta que seja paralela a ela, seja perpendicular. Essa reta aqui é paralela à lousa aqui, não é? É paralela a essa? A essa? Não. A essa? A essa? Vai ser paralela a um monte. Se eu desenhar retas aqui, nesse sentido, é lógico que vai ser paralela a essa. Mas qualquer, não. Tem infinitas paralelas, tem infinitas que não são. Todas as retas paralelas a R pertencem a π? Gente, todas as retas paralelas têm que pertencer à lousa ou pode ter mais retas paralelas fora da lousa? Essa reta aqui, ó, não está paralela a essa? Está na lousa? Está no espaço. Por isso que a gente diz, não esqueça que você está trabalhando no espaço. Todas as retas paralelas a R pertencem à lousa? De jeito nenhum.
Se a R é paralela à lousa, tem um monte de reta aqui que é paralela a ela e não está na lousa. Existe em π apenas uma reta paralela a R? Faz-me rir. Apenas uma não. Tem uma, tem duas, tem três, tem quatro, tem quantas eu quiser. Apenas uma? Falso. Existe, agora veja, interpretação. Existe em π uma reta paralela a R? Existe. Existe uma, existe duas, existe três, quantas eu quiser. Se existe infinitas, existe uma. Ninguém está falando só uma. Existem em π apenas duas retas paralelas. Apenas duas, não. Se fosse duas, existiria também. Alternativa correta, D. Muito fácil. Só que é aquela coisa, cada afirmação remete a um conhecimentozinho. Cuidado que antigamente, hoje não é mais assim, né? Vestibular mudou muito. Antigamente, existiam aqueles vestibulares chatos que tem como segundo exercício de vocês, em vez de achar a correta, achar a incorreta. Assinale a alternativa incorreta. Vai lendo aí e diz o que é. Tem 4 corretas. Alguém achou? A primeira afirmação a gente acabou de falar aí no primeiro exercício. Uma reta é paralela a um plano? É paralela a infinitas retas do plano? É infinita sim, não a todas. Tem um monte de reta aqui paralela a essa. A primeira está certa, só que eu quero a incorreta. O B, se dois planos... Hã? Não, achei que era pra falar. Fala, pode falar, Maria Clara, quero escutar você. Ah, é AE? Eu não sei, eu tô... Aí, É. eu acho que não. B, também não. E a A já fiz, né? É a B. Gente, se dois planos são paralelos, imagina, teto e chão, não são paralelos? Toda reta contida em um deles, toda reta que eu traçar no teto, é paralela ao outro? Verdadeiro. Gente, qualquer reta que eu traçar lá no teto, tem como encontrar no chão? Então a reta que eu traçar no teto é paralela ao chão. Nunca vai encontrar o chão, coincidir com o chão, cortar o chão. Se dois planos são paralelos, toda reta contida em um deles é paralela ao outro. A reta vai ser paralela ao outro. Tá certo, tá certo. Se dois planos são paralelos, de novo, teto e chão. Toda reta paralela a um deles é paralela ao outro? Olha bem, sem imaginar teto, chão e essa reta aqui é paralela ao teto e ao chão, tudo bem. Mas se eu desenhar uma reta no teto, ela vai ser paralela ao chão e vai ser paralela ao teto? É a C errada.
Se dois planos são paralelos, toda reta paralela a um deles é paralela ao outro. Desenhe uma reta no teto. Ela é paralela ao chão, mas não é paralela ao teto, vai estar contida no teto. Ah! Nossa, vocês queimaram 4 alternativas, hein? Aí só não falou assim. É. Se dois planos são paralelos, teto e chão de novo, toda reta de um deles é paralela ou reversa a qualquer reta do outro. Sim, qualquer reta que eu desenhar no chão aqui, gente, vai ser ou paralela a uma que está no teto, ou reversa. Nunca vai ter ponto em comum, nunca vai coincidir. Não ter ponto em comum só se for paralela ou se for reversa. Verdadeiro. Uma reta contida em um plano é paralela a infinitas retas desse plano. Sim, uma reta que eu desenhar na lousa aqui não vai ser paralela a infinitas retas. Não são todas, há infinitas. Há outras infinitas vão ser concorrentes ou coincidir. Ninguém está falando todas, infinitas. Alternativa C. Perceba como você tem que começar a abrir a cabeça para resolver esse tipo de exercício, em situações. Não é porque às vezes cabe alguma coisa que é a correta. Essa daqui, então, esse tipo de exercício incorreta é chato. E este somatório é pior ainda, porque às vezes não tem nenhuma verdadeira e você fica com medo. Às vezes tem todas verdadeiras e você fica com medo. O bom é quando você acha 2 ou 3. Bom, vamos lá. Dois planos que possuem 3 pontos em comum são coincidentes? Já vou antecipar falso. 3 pontos. Sim. Se ele tivesse falado distintos e não alinhados, ficaria quieto. Porque se estão alinhados é uma reta. E numa reta, porta giratória. Tem infinitos planos. Não posso falar que coincide. Distintos e não alinhados. É aquilo que a gente sempre fala. Cuidado com a falta de palavra. Não é falar 3 pontos determinam um plano. 3 pontos não colineares. Ou 3 pontos diferentes e não alinhados. Falso. Se duas retas RS no espaço são ambas perpendiculares a uma reta T, então RS são paralelas. Olha lá. Se RS são perpendiculares, portanto tem ponto em comum com uma reta T. Então, ó, essas duas aqui que eu estou pegando paralelas seriam RS. São perpendiculares a uma terceira, formam ângulo de 90 graus e tem ponto em comum com uma terceira. Então, RS são paralelas. Se você pensar assim, você vai concordar com a afirmação. E se eu pensar assim? Continua perpendicular aqui, e elas não são paralelas, são ortogonais. Se você não pensar só isso, você pode pensar nisso. É o lado tridimensional realmente. 3 ângulos retos. RS. Essas duas deitadas são perpendiculares à reta T e são concorrentes. Construção de cubo
paralelepípedo, forma ângulo assim. Falso. Duas retas concorrentes determinam um único plano. Isso é verdadeiro. Determinar um plano precisa de 3 pontos não colineares, 2 paralelas distintas, 2 concorrentes, uma reta e um ponto fora dela. É a própria afirmação. 8. Se 2 planos A e B são ambos perpendiculares a outro plano C, ambos perpendiculares ao ponto C. Então, A e B são paralelos. Aqui é outra noção que a gente fala assim, olha a sala da tua casa, filho. Cuidado com a primeira visão. Pensa bem aqui, ó. Estou numa sala que é um paralelepípedo. Se 2 planos A e B são ambos perpendiculares, eu posso pensar, por exemplo, o chão e a parede onde está a louça. 2 planos perpendiculares. Chão e a louça. Desculpa. Se A e B são ambos perpendiculares a outro plano C. Desculpa. Volta. 2 planos A e B são ambos perpendiculares ao plano C. Então tá. Ambos perpendiculares a um plano. Pensa que o plano C é a lousa. Pensa no chão e no teto. O chão, o teto, A e B. Ambos são perpendiculares à lousa. Então, A e B são planos paralelos. Se você pensar no chão e no teto, essa afirmação está correta. Agora, pensa na parede e no chão em relação à lousa. A parede é perpendicular à lousa. Estou certo ou estou errado? O chão é perpendicular à lousa. Então, A e B são ambos perpendiculares à lousa. O chão e a parede são paralelos? De jeito nenhum. O chão e a parede aqui são perpendiculares. Falso. Não é a primeira visão, como eu disse a vocês. Pegue a visão como um todo. Se 2 retas RS são paralelas a um plano A, então RS são paralelas. Olha só, a outra, não pegue a primeira visão. 2 retas aqui na minha mão, paralelas à lousa. Então elas são paralelas? Nessa visão, sim. Tá certo? Mas se eu pôr assim, ó, essa reta continua paralela à lousa. Essa daqui também continua paralela à lousa. RS são paralelas aí à lousa. Elas são paralelas concorrentes. Ó. Ser paralelas à lousa não precisa estar assim. Pode estar assim. Continua paralela à lousa. Essa também paralela à lousa. Reversas. Ó. Falso. Como eu disse, se esse exercício de verdadeiro ou falso, também era cruel. Principalmente quando o cara preparava para vocês assim, ó, só tem uma verdadeira. Soma. Não tem que somar, é só o número 4. Aí você ficava, será que é? E ficava lendo para ver. Gente, isso é a aula 8 de vocês.